Boa noite, meus amigos do YouTube. Eu estou aqui fazendo um vídeo para ensinar para vocês a respeito da fonte chaveada, né? Então nós vamos começar uma série de aula e eu vou tentar ensinar vocês de um jeito mais simples possível, né? Para vocês aprenderem. Isso aqui eu tenho uma fonte chaveada aqui, ó, uma fontinha. Essa é uma fonte do MediaBox que eu já mostrei para vocês uma vez, ó. Tá vendo? Aí. Você me desculpe que eu estou filmando com o celular. Logo, logo eu vou comprar umas câmeras, vou comprar um computador, né? Vou comprar um iPad porque é melhor para filmar e fazer desenho. Então aqui está uma fontinha chaveada. Aqui eu tenho outra aqui, ó. Outra fonte chaveada, tá vendo? Então é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês primeiro aqui algum componente que tem na fonte chaveada que eu sei que tem muitas pessoas que conhecem, já são entendidos, não é isso? Já, pessoas que têm conhecimento, mas é bom que nós aprendemos juntos, né? Então essa fonte aqui chaveada aqui, ó, os componentes dela é igual essa daqui, ó, tudo PTH, tá vendo, ó? O que é PTH? Esses componentes que, para quem não conhece, né, que ele entra nos furos na placa, ó, tá vendo, ó? Isso aqui são componentes que são PTH, todos eles estão entrando nos furos na placa, ó, tá vendo, ó? Todos, ó. É o temistor, né, o NTC, o varistor, capacitor, resistor, diodo Zen, tá vendo, ó? O fotoacoplador, que é o ótico acoplador, chama de fotoacoplador, resistor. Aqui o TL431, todos eles estão entrando nos furos da placa, ó. Resistor do circuito SNAB, tá vendo, ó? O CI está entrando no furo também, eu vou virar para vocês verem, ó. Aí tudo soldado, tá vendo, ó? Ele não tem, essa placa aqui não tem nenhum componente SMD, não tem nenhum, tá vendo, ó? Nem o primeiro. Tá vendo? Não tem nenhum componente SMD. Os capacitores, os diodos, são tudo PTH, tudo em cima na placa que entra no furo. Tá vendo? Até o fusível aqui, ele está soldado na placa. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Desculpe se não dá para ver direito. Ó. Tá vendo? Ó. Aí aqui, essa daqui do mesmo jeito. Ó. Isso é uma placa bem simples, uma fonte bem simples. Eu estou mostrando para vocês entenderem. Tá vendo? Ó. Aí aqui eu tenho, ó, tá vendo? Eu tenho resistor. Esse aqui já não é resistor, ó. Esse aqui é uma bobina, ó. Esse aqui é o outro, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo a diferença? Aí tá aqui os componentes tudo PTH, tudo entrando em furo na placa. Tá saindo do outro lado, ó, soldado. Agora eu vou mostrar uma pra vocês aqui que não é só PTH. Tem PTH e tem SMD, ó. Tem PTH também aqui, ó. Diodo, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui os capacitor em Y, esse daqui, tá vendo, ó? O temistor tá aqui escondidinho aqui, mas é PTH também, resistor, não é diodo. Mas ele tem componente SMD, ó. O CI tá SMD, tá vendo, ó? Tem diodo, tá vendo, ó? Diodo. Tem resistor aqui, tudo SMD na placa, tá vendo, ó? Tudo SMD. Então, isso aqui é muito interessante, porque você vai conhecer os componentes e muitas das vezes as pessoas não têm um conhecimento para saber o valor desses componentes aqui, ó. Esses componentes resistor, tá vendo? Que é muito importante você saber o valor. Não tá só medindo com o multímetro para achar valor não. Você sabe, eu só olhar para ele aqui e já saber o valor dele. Tá vendo, ó? Você olhou, aí você já sabe o valor. Sem precisar estar medindo com o multímetro. É igual esses aqui, esses resistor SMD, tá vendo, ó? Eu tenho que conhecer o valor dele aqui. Ele tem uma numeração aqui, aí eu tenho que conhecer o valor. Então isso aqui é muito importante você conhecer de componente, porque quando você bate o olho nele,
Você bate o olho, você já sabe o valor dele, sabe quem ele é. Aí você vai no datasheet, você vai ver a função dele, qual é a função, né? O resistor, nós vamos numa tabela de resistor, mas por exemplo, eu vejo um 6 desse aqui, ó. Tá vendo? Vem um 6 desse aqui. Aí eu não, eu sei tem a numeração aqui. Aí eu vou no datasheet, aí eu olho, aí eu sei cada pino desse aqui, que é a função dele tudinho, ó. Tá vendo? Vou saber a função tudinho, para que serve, o que é que tá fazendo a função dele. Esse transistor aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos ter um transistor aqui, tá vendo? Esse transistor aqui, ele é o TL. Ele é o TL, esse transistor aí, que não tem outro por cima não, ó. O TL431. Quer ver? Quer ver se tá enrolando na ponta? É não, o TL431 tá pra lá, o TL431 tá ali, ó. Tá vendo? Ele tá lá, ó. Tá vendo? Tá lá, escondidinho lá. Deixa eu ver se dá pra ver. Ali, tá escondido lá dentro, lá, o TL431, tá vendo? Então isso aqui é muito importante. Então eu queria mostrar pra vocês aqui as funções dos componentes. Pronto, eu vou mostrar outra placa pra vocês aqui. Essa daqui, ó. Essa dessa TV aqui. É uma placa de TV, tá vendo? A placa de TV aqui é muito interessante. Você tá vendo aqui, ó. Ela tem componente PTH também, ó. Componente PTH, ó. Esses que são em cima da placa são PTH. Ela tem bastante componente PTH, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, mas ela, a maior parte dela é SMD, ó. Tá vendo? Os componentes tudo é SMD, tá vendo? Olha, tudo por baixo aqui soldado são SMD. Esses componentes, ele é muito difícil da pessoa tá arrancando ele. Tá tirando ele. Aí você, muitas das vezes, o cara vai mexer num desse aqui, não tem experiência. Aí arranca ele com ferro de solda, tora as trilhas, aí complica mais, né? Então nós tem que aprender um método para não precisar estar arrancando eles. Quando você, só se você tiver certeza que é ele. Depois que você tem certeza, aí você vai lá e tira ele. Para não estar tirando componente, bota componente e termina tirando tora nas trilhas. Não é isso? Então nessas aulas que eu vou dar para vocês, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão testar daqui. Ó, testar o primário. Testar o primário. Não vai ser hoje não, vai ser em várias aulas. Eu vou ensinar que vocês testem o primário para saber se tem defeito. Para poder... Qual é o componente que está defeituoso. E vou ensinar também aqui no secundário também, ó. No secundário, para vocês aprender como é que funciona o secundário. Esse diodo aqui são diodos Shota. Aí vou ensinar para vocês que esse diodo aqui tem uma função muito importante, eles aqui, esse diodo, ó. Esse daqui, ó. Esse diodo aqui, quem não sabe, bota outro diodo no lugar e dá um grande problema. É igual esse capacitor aqui. Esse capacitor aqui eu não posso estar botando qualquer capacitor aqui, não. Eu não posso, não. É igual esse capacitor daqui, ó. Esse capacitor aqui em X e esse capacitor aqui em Y, ó. Deixa eu botar para você ver esse daqui em Y. Eu não posso colocar qualquer capacitor aqui não, ó. Tá vendo? Posso não, porque esse capacitor aqui eles são um capacitor que funciona com uma tensão alta. E ele tem uma grande função aqui. Se eu botar um capacitor comum aqui, vai causar um grande problema, porque esse capacitor aqui ele não entra em curto, esse capacitor. Nem nesse daqui, ó. É igual o varistor, esse varistor aqui, ó. Esse varistor aqui, eu não posso trocar esse varistor aqui e botar um de menor valor. Esse aqui, geralmente, eles estão marcando, como aqui onde eu moro, aqui é 275. Geralmente, eles botam 275 volts, né? Não é isso? Aí, é uma coisa muito importante. É igual essas bobininhas que tem aqui, ó. Esse ferrite bida aqui, ó. Esse ferrite bida aqui, tem gente que arranca ele e joga no mato, ó. Tem deles que vem aqui nos terminais do MOSFET. Aí quando vai trocar, tira e joga no mato. Isso aqui você não pode tirar isso aqui e jogar no mato, não. Eu vou mostrar para vocês a função de cada um desses aqui, ó. E como funciona esses componentes, tudinho aqui. Daqui, tudo na fonte aqui, ó. Mas vai ser por etapa, vai demorar. Porque eu quero fazer uma coisa bem feita para vocês aprender. Entendeu? Então eu vou ensinar na realidade para que serve o fusível, né?
Eu ia fazer hoje, mas não vai dar tempo porque eu tenho que me organizar. Então vocês entenderam, ó, tá vendo, ó? Então, esse ferrite bid aqui, ninguém pode tirar ele. Isso aqui tem uma grande importância, isso aqui, na placa. Tem uma grande importância eles. É igual os ferrite bid que vem nos terminais do MOSFET. Tem deles que vem também aqui no diodo, Pichote, tá vendo? Então isso são muito importantes. Então isso aqui eu não posso tirar, né? E outra coisa que eu vou ensinar para vocês também, esse capacitor grande aqui, ó, capacitor de filtro aqui. Tem gente que tira, coloca um menor, coloca um maior demais. Eu vou ensinar para vocês que não se pode fazer isso. Nem pode botar maior demais, nem pode botar maior e nem pode colocar menor aqui, ó. Tem uma porcentagem para você acrescentar aqui. Agora não pode botar o capacitor grande demais não, que vai causar problema na placa. Eu vou ensinar isso para vocês também, vocês vão aprender aqui, ó. Muitas das vezes tem gente que troca um capacitor desse aqui e dá um problema na placa, um problema seríssimo, sem saber o que é, né? É igual trocar, pegar esse ferrite bid e jogar fora. Muitas das vezes dá um problema dá um problema, causa um problema e ninguém sabe o que é. Você tirou uma peça que você achava que não valia nada, porque o ferrite bid na verdade é apenas um ferrite. Aí a pessoa acha que não vale nada, né? Mas aí tem uma grande importância. É igual esses capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, todo esse componente aqui tem uma importância. Cada um tem o seu trabalho. Cada um componente aqui, um componente desse, tem o seu trabalho. Aqui numa placa dessa daqui, cada um faz a sua função. É igual trabalhar numa fábrica. Numa fábrica tem várias marcas, tem vários empregados. E cada um trabalha num setor, cada um tem sua função. Do mesmo jeito é uma placa dessa. A placa dessa daqui, cada um componente desse tem a sua função. Vai desempenhar um papel aqui. Então eu não posso pegar e arrancar e jogar no mato, porque vai dar problema. Vou botar outro diferente. É igual eu ter uma pessoa trabalhando numa máquina, né? Uma máquina, numa indústria, e depois eu boto uma pessoa que não sabe ou nunca fez. Aí vai causar um grande problema. Às vezes não sabe nem ligar a máquina, né? Trabalhei muito tempo montando painel de comando em fábrica, com chave esteira triângulo, chave reversora. E a pessoa tinha que fazer cálculo, porque se não fizesse cálculo dava tudo errado. Calcular a corrente do motor, saber a potência, quanto CV era, para saber o cabo que ia usar. Tudo era no cálculo. Porque senão depois que estava feito, mandava uma pessoa comprar um material e vinha errado, era um grande problema. Então, isso aqui é do mesmo jeito uma placa dessa. Você tem que aprender, né? Aprender, mas aprender de verdade, saber para que serve cada componente desse. E entender que esse aqui, esse varistor aqui não vai dar no lugar do temistor, do NTC. Nem o NTC vai dar no lugar do varistor, né? E nesse capacitor aqui, ó, capacitor em X, vai dar no lugar do capacitor em Y. Tem que entender isso. E componente, cada um tem a sua função, né? É isso? Então, eu posso mudar um MOSFET desse aqui e botar um melhor, né? Um que aguente mais a tensão, suporta uma tensão mais alta. Igual esses diodo de shot aqui. Também eu posso usar um diodo também, que tem uma capacidade de corrente mais alta, mas tem um limite. É isso? Então, vocês fiquem com Deus nessa noite, que eu vou começar a dar aula de verdade para vocês. Então vocês estão entendendo que eu estou mostrando aqui parte de componente. Eu não vou tomar muito tempo porque eu ainda só tenho 15 minutos no YouTube. Eu vou pedir agora, quando for essa semana para a rua, que eu moro no sítio, aí eu vou pedir para o YouTube para liberar, para me fazer o tanto que der. Lá vai ser melhor. Posso fazer 1 hora, meia hora, para não deixar a pessoa muito cansativo, né? Aí eu vou ensinar a função de componente, cada um por um. Nós vamos começar daqui da entrada, né, do cabo, até chegar lá no final. Pois tá bom, fico com Deus, uma boa noite. E você se inscreva no meu canal, não se esqueça de deixar o like, que a partir da manhã eu vou começar a ensinar, vocês vão aprender.